Muito bem. Bom, nós terminamos na semana passada o título Medo e Morte, que está no capítulo Conquista do Self. Certo? Ficou alguma dúvida do que nós falamos na semana anterior? Não? Nada? Podemos ir adiante então? Então nós vamos ver agora referenciais para a identificação do si. Certo? Vamos lá. Inevitavelmente, as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamoteações do ego, seus jogos, por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. O mecanismo de fuga pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. É sempre um risco intentar-se, de inopino, empurrar o indivíduo para um encontro claro e imediato com o si, face à sua ausência de valores íntimos para reconhecer-se frágil, sem deprimir-se, necessitado, sem insegurança em relação ao futuro aturdido, sem esperança. Né? O que ela está dizendo aí? Seria muito bom que todo mundo não vivesse usando mecanismos de fuga como nós vimos essas semanas todas. Lembra? Racionalização, deslocamento, qual mais que era? Deslocamento, compensação, isso. Né? Tá? Seria muito bom que não usássemos nenhum desses mecanismos. Mas ela lembra agora que, em muitas vezes, não é que eles sejam necessários, eles são naturais de ocorrerem. Porque nenhum de nós ainda tem, infelizmente, a capacidade de olhar a verdade cara a cara. Né? De olhar a verdade cara a cara. Reconhecer os erros que tem. Reconhecer os defeitos que tem. Reconhecer os comportamentos errados que tivemos. É difícil ainda para muitos de nós aceitarmos algumas coisas, que é a realidade. Então, usamos desses mecanismos. Tá? Deus poderia muito bem já nos mostrar a verdade de cara, não podia? Não podia? Simplesmente colocar, ó, você é assim. Por que Ele não faz? Por que Ele não faz isso? Porque Ele nos ama. Por que Ele não escancara o que a gente é? Por que ele impede, aliás, por que Ele não impede de que a gente use mecanismos de disfarce? Ele poderia. Mas por que Ele não impede? Né? Por uma coisa muito simples que a gente encontra no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso. Se a gente estudar um pouquinho a Lei de Progresso, nós vamos ver e aprendermos com Kardec de que o progresso ocorre sempre, mas ele ocorre de acordo com o passo em que cada pessoa vai. O progresso ocorre no passo de que cada sociedade vai. Inevitavelmente o progresso vai acontecer. Se a sociedade, ou um homem, ou uma pessoa não quer progredir, Deus tem leis próprias para fazer com que esse progresso ocorra de qualquer maneira. Como moramos num planeta de provas e expiações, o que acaba acontecendo? Vai ser pelo a dor. E assim nós vamos. Né? Mas o progresso não ocorre assim, ó, a trote, com a rapidez como a gente imagina. Não é? Vocês vejam, faz quanto tempo que Jesus veio? 2000 anos. Não é? A gente ouviu diversas vezes Bezerra de Menezes nas palestras, né, nas mensagens, ele dizendo assim: Jesus tem pressa. Jesus tem pressa, não tem? E faz 2000 anos que Jesus está esperando.
Mas ele não podia simplesmente catar nós e fazer virar a gente do avesso e fazer a gente virar espírito humano já? Não. Porque tem um bendito negócio chamado livre-arbítrio. Seria contra a lei. Seria contra a lei. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou pensar principalmente como outro deseja. Cada um tem a liberdade de pensar, né? Portanto, esses mecanismos de defesa, em certo tempo, eles são naturalmente possíveis na vida. Eu não queria usar a palavra necessária, né? Porque daí dá a impressão assim que, ai, graças a Deus alguém falou que mecanismo de defesa é necessário. Então, ai, que alívio. Vou até ir embora mais sossegado hoje. Né? Mas os mecanismos de defesa acabam sendo uma situação em que é possível se usar. A questão é que eles não podem ser usados para sempre. Não podem. Porque eles não fazem a gente evoluir. Não é. Veja o que ela fala aqui. Quer ver? Onde é que está aqui? O mecanismo de fuga pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. Quando? Agora. Mas isso deve persistir? Não. Uma hora você tem que estar preparado. Uma hora você tem que estar preparado. Faz parte do progresso. Então, chegará um momento em que o espírito não precisará mais fazer aquele malabarismo psicológico que é feito para fazer com que ele fuja da verdade. Porque ele vai entender que a verdade, na realidade, não é algo ruim, por incrível que pareça. Né? A verdade ou a realidade é justamente para que a gente possa crescer e evoluir. Quanto mais a gente foge dela, mais problema a gente tem. Tá? Então o que Joana de Anjos está nos querendo nos dizer? De que cada um anda com o seu passo. Né? E que às vezes é muito difícil para alguém entender que a maneira como está vivendo, a maneira como está pensando não está correta. Então eu vou mostrar para ela na marra. Eu vou catar a pessoa, botar ela sentada num banco e vou falar tudo que eu quero para ela. Eu vou mostrar a realidade na cara dela. Posso? Não sei, posso. Mas será que vai funcionar? Será que vai ser produtivo isso? Ou será que, como lembra Joana de Anjos, não pode levar a pessoa para uma depressão? Porque naquele momento ela não está pronta para aceitar certas coisas. Mas quando que vai ser o tempo dela? Vai ser o tempo dela. Vai ser o momento em que ela decidir. Por livre-arbítrio. E Deus aguarda que isso venha a acontecer. Claro que Deus não deixa a gente assim. Quando Ele quiser, Ele resolve. Não é bem assim. Quando eu quiser, sim. Porque Deus vai fazer o quê? Vai tentar fazer com que a gente queira. A espiritualidade usa as reencarnações para isso, programa reencarnações para isso. Para fazer com que a gente saia da inanição. Inanição? Inanição não é bem a palavra assim. A gente saia da acomodação. A gente saia da zona de conforto. Tá louco de bom do jeito que tá. Né? Tá? Então não vão ficando muito alegrinhos não, tá? Ok? O que seria escamotear? Escamotear é você esconder, é você fugir, se esconder da realidade, da verdade. Né? Tanto que há pessoas que é dito a elas a realidade e elas não aceitam. Mas eu não penso como você. Mas eu acho que não é assim. Mesmo todas as circunstâncias mostrando de que é sim. Não é. Então, vamos fazer o quê?
Se Deus aceita, e nós? Você tem que seguir. Ok? Alguma dúvida? Não? O ser psicológico é estruturalmente a soma das suas emoções e conquistas que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução. A libertação, portanto, dos complexos artifícios de fuga dar-se-á mediante terapias adequadas que facultarão o amadurecimento psicológico para a autoestima e o enfrentamento da realidade suportável, né? Então essa pessoa vai precisar de ajuda para poder encarar a realidade, tá? Então a psicologia oferece uma série de capacidades para isso, terapias várias, que ela vai falar algumas aí, né? Para que a pessoa possa devagar ir aceitando as coisas, e entendendo as coisas, né? Porque a verdade precisa ser entendida. Precisa ser entendida. Se eu pegar a fórmula da E igual a M vezes C ao quadrado, do Einstein, e mostrar para um guri de segunda série, do fundamental, ele vai entender? Mas não é uma verdade? É ou não é? Não é uma verdade? Mas não vai entender por quê? Porque ele não está em condições de entender. Mas chegará um tempo em que isso vai acontecer. A escola vai preparando essa pessoa de ano em ano, até ela chegar na física, matéria física, e aí ela entender, M igual a M vezes C ao quadrado é tal coisa, ótimo. Então a gente tem terapias, a gente tem diversas situações na própria existência que vão fazendo com que a gente vá devagarzinho tomando conta da verdade. Certo? O problema é que às vezes a verdade dá uma dorzinha. Dá uma dorzinha, sabe? A verdade dá uma dorzinha. Fala, nossa, né? A gente não fala assim, não, é verdade, né? É verdade. Então, dói. Na sexta-feira a gente vai estudando o livro Consciência e Divindade, e agora a gente está em alguns textos da Joana de Ângeles, que eles colocaram lá. E daqui a pouquinho ela vai chegar numa parte em que ela vai usar a seguinte frase: a conquista da consciência é um parto dolorido. É um parto dolorido. Por que é um parto dolorido? Porque desenvolver a consciência é justamente tomar posse da verdade. E para tomar posse da verdade, eu tenho que deixar a mentira para trás. Eu tenho que deixar as ideias falsas que eu agasalhei por anos e que me trouxeram certo conforto para trás. E para se desapegar de certas coisas, é duro, não é? Não é? Pensa naquelas coisinhas que a gente adora, materiais mesmo, sabe? Aquele bibelô, né? Aquela blusa furada já, uma blusa rasgada, mas eu gosto dessa aqui, blusa furada. Não, porque, né? A gente tem dificuldade de se apegar às coisas, porque a gente tem assim, uma insegurança danada e acha que certas coisas assim deixam seguros, né? Se isso fosse certo, não existiriam pessoas importantes no mundo. Gandhi não existiria, Martin Luther King não existiria, Madre Calcutá não existiria, Paulo não existiria, Lívia não existiria, né? E tantos outros que são como são e foram como foram, justamente porque não se acomodaram, né? Nas suas falsidades, nas suas ideias falsas, que vão sendo construídas por muito tempo. A gente começa a acreditar em algumas coisas, e às vezes aquelas coisas vão fazendo parte da gente, e a gente transforma algo que não é verdadeiro em verdadeiro. Não é? Cabe então a essas terapias todas que ela está falando aqui, para justamente quebrar isso na nossa cabeça. Então por isso que às vezes a gente vai no psicólogo, né? E a gente fala umas coisas para o psicólogo a gente dá aquela olhada, de olhar 33 em nós, né? Fala, escuta, você está querendo enganar quem? Né?
Não é assim, é assim. A pessoa sai lá até assim, meio... Ai, como é duro vir do psicólogo, não? A gente sai devastado do psicólogo. Ué, mas a gente procura ajuda para quê? Para a gente ficar do mesmo jeito que é? É assim? Vocês vão no médico, para o médico te deixar doente mesmo? Ah, doutor, com uma dor na coluna. Estou com a dor na coluna aqui. Ah, não, tudo bem. Não, mas fica assim mesmo. Ué, eu vou buscar ajuda, é para ter ajuda, para melhorar, não é? Então por que eu fico de beiço quando o psicólogo fala que isso que eu estou pensando não deve ser pensado? Ou isso que eu ando fazendo não deve ser feito? Até porque nós estamos pagando para ele. Não é? Tá? Então, terapias que paulatinamente vão fazendo com que a pessoa tome conta da verdade. Né? E diga uma coisa para mim, o centro não é uma baita terapia? Não é? Fora o passe, tudo que a gente aprende no centro. As pessoas dão muita importância para o passe em si. Mas e as preleções? E as palestras? E os livros a serem lidos? Né? O centro é uma terapia onde a gente vai aprendendo a verdade. O Consolador prometido por Jesus era exatamente o quê? Como é que os espíritos que se comunicaram a primeira vez com Kardec disseram seus nomes? Não. Como que eles assinaram? O Espírito da Verdade. Então a doutrina espírita é a verdade à nossa disposição. E a gente vai tomando conta dessa verdade aos poucos. Porque não é todo mundo que aceita a reencarnação de cara. Não é todo mundo que aceita a vida após a morte de cara. A coisa vai sendo conquistada aos pouquinhos. Né? Então o centro também é uma terapia maravilhosa. Né? No estudo, na observação. E isso vai fazendo a gente se tornar cada vez melhor. Ok? Maurício, Beleza? essa que você falou aos poucos, né? Então, por exemplo, o que eu aprendi agora da doutrina, numa próxima, aquilo já vem comigo. Já vem com você. Já vem com você. Dependendo da situação em que você vai estar na próxima encarnação, pode ser que essa ideia não venha assim com a clareza como a gente possa imaginar. Né? Então, o princípio doutrinário, pode ser que numa outra encarnação não me venha com tanta facilidade, mas eu vou ter simpatia por esse tema, eu vou ter facilidade de entender esse tema, que já faz parte de mim, porque nós não sabemos se seremos espíritas na próxima encarnação. Pode não ser. Pode não ser, porque dependendo da necessidade reencarnatória nossa, vai que a gente encarna lá na França, por exemplo. O espiritismo na França praticamente não existe. Apesar de ter começado lá, mas praticamente não existe. Né? Ela não está ligando. Ela não está ligando. O senhor caprichou ainda não. Caprichou no exemplo. Lá no Irã, no Iraque. Então, às vezes, a gente não vai ter contato com a doutrina espírita na nossa educação lá na França, né? Imaginando que o espiritismo não seja uma doutrina já conhecida no mundo todo. Mas a ideia da reencarnação, você vai ter simpatia pela ideia, você vai ter facilidade de entender. Quando você lê alguma coisa, é simples de você pensar sobre isso, né? Então, os princípios realmente vão ficar um pouquinho escondidos, mas os valores morais que você adquiriu nesta presente encarnação, com os conhecimentos que a doutrina espírita te deu, estarão presentes. Então você se tornou uma pessoa mais calma, por exemplo. Você vai continuar sendo calma na outra encarnação, mesmo não lembrando dos princípios doutrinários. Ok? Tá? Porque nenhum de nós foi espírita na outra encarnação passada. Eu perguntei porque acho que você falou. Nenhum de nós foi espírita na outra encarnação, a não ser que a gente tenha reencarnado, morrido rápido. Né? A gente morreu rápido e já veio já. Né? Mas provavelmente nenhum de nós foi espírita nas encarnações passadas. Possivelmente nós estávamos nas outras religiões. No judaísmo, fiquei sabendo que crê na reencarnação. Mais na ressurreição. É uma maneira diferente
De certa forma é parecida, o princípio está lá, mas é visto de um outro jeito. Na época de Jesus, era assim, você voltava no mesmo corpo. Por isso que eles embalsamavam praticamente o corpo, eles cuidavam do corpo, né? Porque você possivelmente voltaria nele, assim como eram os egípcios. Tá? Então, é uma ideia que tem lá um princípio de verdade, mas ainda precisa ser melhor entendida. O Espiritismo é quem fala da reencarnação claramente, como ela realmente é. Tá? Então, o centro é uma terapia maravilhosa. Uma vez que nasceu as coisas foi indo mas a gente não pode nascer lá. Pode. Daí a gente com esse conhecimento que tem, vai ser estranho, né? Não, a senhora possivelmente a senhora não vai recordar. Né? E se a senhora vai reencarnar num país como aquele, a senhora vai ser educada desde criança de acordo com as normas e regras daquela sociedade. A senhora vai ser muçulmana, possivelmente. A senhora vai ser educada dentro do Alcorão. A senhora vai acreditar nos princípios do Alcorão. Mas como a senhora passou pelo Espiritismo, as ideias espíritas ficarão aqui. Tá? Então a senhora não vai lembrar, a senhora não vai brigar com a mãe da senhora lá na outra encarnação. Não é assim não, é reencarnação. Não, mas é a mesma coisa que eu disse para a Márcia, a senhora vai ter simpatia pela ideia. O raciocínio da senhora vai ser um pouquinho... Mas pode chegar, não digo um conflito, mas a gente não aceitar tanto aquilo que... Pode ser? Né, que vão falar. Pode ser. Talvez você tenha uma outra visão do Alcorão. Mas dificilmente você vai fazer alguma modificação Ah, nesse não, sistema todo. Só para você Esses mesmo. são os grandes espíritos, Só para né? você mesmo, né? Né? Então, é assim. Né? Ok? Tanto que a gente traz, às vezes, algumas características das outras religiões em nós. Né? Então, se a gente era muito apegado ao santo tal na outra encarnação, e hoje a gente é espírita, a gente elege um espírito para ser mais ou menos o nosso santinho. Só que a gente não chama de santo, mas é uma tendência que a gente tem. É ruim não, estou dizendo isso. Só para a gente entender que a gente traz as tendências de uma encarnação para outra. E assim vai. Até a gente se libertar de todas. Tá? Espírito puro não tem inclinação para nada. Espíritos puro e superior não tem preferência por isso ou por aquilo. Ele abarca tudo. Então a gente vai se libertar de todas as amarras, senão a gente não se torna espírito puro. Você imagina se Jesus fosse amarrado com o judaísmo, por exemplo, ele tivesse uma quedinha pelo judaísmo. Pronto. Ele já teria uma tendência. Não, o espírito puro não tem tendência nem para isso, nem para aquilo. Ele tem o quê? Ele tem a lei divina nele, em si. Tá? Então vai se desapegando, viu? Vai se desapegando porque vai ter que se desapegar na marra. Tá bom? Tudo bem até aí? Então vamos em frente. Qualquer tentativa de esgrimir a verdade, afinal a verdade de cada qual. É assim que está escrito aí mesmo? É. Então, qualquer tentativa de esgrimir a verdade, afinal a verdade de cada qual, pode resultar em conflito mais grave. A queda da máscara desnuda o indivíduo e nem sempre ele deseja ser visto como é, mesmo porque se ignora. Podemos sofrer um choque com o descobrimento prematuro ou alienar-se por saber-se identificado de forma inadequada e desagradável. A verdade é absorvida a pouco e pouco, através da identificação dos valores reais, em detrimento dos aparentes, do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Veja que interessante isso. Como é que uma verdade passa a ser verdade para você? Quando eu me identifico com aquele valor. Então não adianta você dizer para uma pessoa que ela tem que ser humilde. Se ela não se identifica com humildade, ela não será.
E ela não vai acreditar nesse valor. Para ela não vai fazer sentido esse valor verdadeiro. Então o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que devagar e aprendendo a entender o que é humildade. E isso não se ensina em livro. Porque a coisa mais simples do mundo é você ir no dicionário e lá, o que é humildade? Humildade é isso. Ah, então já sou humilde. É assim? Não, né? Como é que a gente assimila um valor? Vivenciando situações onde esse valor é colocado e a gente vai incorporando esse valor devagar, até ele fazer sentido para mim. Agora eu sei o que é a humildade porque faz parte de um valor meu, então eu aceito isso. Agora, diz uma coisa para mim. A gente aprende isso de uma encarnação para outra. Hoje ninguém é humilde, concorda? Né? Não estou falando dos outros lá fora, não. É nós mesmo. Na outra encarnação a gente já vai ser humilde, porque nós estudamos aqui no centro. Vamos? Não. Isso vai sendo feito aos poucos. Além do que, para nós, humildade é uma coisa. Para os espíritos superiores, a humildade é o que a gente sabe e mais uns 300 níveis acima. Tem coisas que a gente não sabe. Tem características morais que nós não temos nem ideia do que seja ainda. Ok? Tá? Então vejam, a verdade só passa a ter sentido quando eu aprendi. Portanto, não adianta, como ela diz aqui, esgrimir a verdade na cara da pessoa. Porque ela não vai aceitar, ela não vai entender. Ah, então eu tenho que ficar quieto? Não. Você pode dizer. Mas nem sempre com a pretensão de ser aceito. Se eu disser para uma pessoa assim, viu, quando você morrer, você não morre, tá? Você continua vivo. Ah, é vivo, eu não aceito. O que nós vamos fazer com a pessoa? Dar uns tapas nela, levar lá no cemitério, veja aqui, não tem nada aqui. É isso? Não. Mas quando ela voltar para o mundo espiritual, ela vai lembrar, puxa, fulano falou que a vida continua depois da morte. Será que eu já não parti dessa para melhor? Isso ajuda, né? Ajuda. Isso ajuda. Tá? Então, nada é perdido. Então, se alguém não aceita certas ideias, que a gente diga, que a gente fale, sem esperar que isso seja aceito imediatamente. Mas um dia a pessoa vai entender. Tá? Então não é assim, não é jogando a verdade na cara que o indivíduo vai mudar. Né? Tá? Se você dizer para um alcoólatra que beber faz mal, ele pode até, não, eu sei. Mas ele vai continuar bebendo. Quando é que ele vai aprender de que beber faz mal à saúde, sendo isso uma verdade? Quando ele foi parar onde? Não, já ia dizer na espiritualidade. Não, quando ele for parar no hospital. Quando o médico dizer para ele assim, você está com um princípio de cirrose, você já está com uma cirrose, se você continuar a beber, você simplesmente vai morrer. E olha lá, hein? E olha lá. Entende então o que a Joana Diante está querendo dizer? Vejam a paciência que Jesus tinha. Lembra? Como é que ele conversava com os apóstolos? Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro já estava assim, né? Claro que eu amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Né? Então Jesus tinha uma paciência danada. E ele era o governador do planeta Terra, gente do céu. Ele não podia catar Pedro e dizer assim, Pedro, seguinte, não é assim, Pedro, que as coisas são. Entendeu?
Você tem que ser assim, assim, assim. E a partir de amanhã você vai ter que ser assim. É assim que ele fazia? Vai, Pedro. Vai. Vai, ó, é assim, viu? Vai que uma hora você entende. Não é? E a gente quer que a pessoa mude de hoje para amanhã. Vai ser assim? Não. Não vai. Não vai. Olha um outro exemplo também. Seria a coisa mais simples do mundo, um espírito que está no mundo espiritual, que não sabe que morreu, um espírito superior dizer para ele assim, filho, já era. Você já morreu. Já era, filho. Por que eles não fazem isso? Primeiro, porque o espírito vai ficar olhando para, se ele conseguir ver um espírito superior, né? Mas vamos supor que veja, hein? Morri? Como morri? Aí, ó, estou inteiro aqui, estou com o corpo aqui. Morri como? Esse espírito superior vai ficar na cola, dizendo, você morreu, filho? Não morri, você morreu. Até quando eles iam ficar nessa? Então o que acaba acontecendo? Muitos espíritos vão sendo convencidos de que desencarnaram pela própria circunstância em que eles vão vivendo. E também em reuniões mediúnicas. São trazidos às reuniões mediúnicas e lá eles são esclarecidos que morreram. E ninguém aceita de primeira que morreu. A gente diz para eles, olha, você já morreu. Não. E assim vai a conversa e aí chega uma hora que não tem. Tá? Então a verdade, ela é conquistada aos poucos. Tá? Aos poucos. Eu hoje escutando um vídeo do Paulo Teixeira, ele estava falando sobre a paciência. Daí eu achei uma maneira muito, porque às vezes, né, pensa que entende o que é paciência, né? Você fala, não, paciência é isso, né? Formulando a cabeça. Aí eu gostei do jeito que ele colocou que a pessoa que tem paciência, porque eu sempre falo isso. Quem tem paciência, ele fala, eu perdi a paciência, ele falou toda aquela parte, né? Daí ele coloca assim, que a pessoa que é paciente, né? Que tem a paciência, ela pensa com paciência. Né? Né? Eu pensei nisso, falei, nossa, então eu tava no caminho, assim, tava lá. Eu já achei de uma forma muito clara, assim, né? E às vezes a gente pensa, mas pensa muito no físico, né? Assim, né? Eu sou paciente, eu estou numa postura paciente, né? Estou paciente. Estou bem. Secretário, onde é que eu parei? Aqui. Os convites existenciais que propelem para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade, impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, aos quais o indivíduo se aferra, permanecendo ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. As ilusões, desse modo, são comensais da criatura, que se apresenta conforme gostaria de ser e não de acordo com o si, o eu profundo. O que é? Extirpá-las é condenar o outro ao desamparo, retirar-lhe as bengalas psicológicas de apoio. Graças a Deus! Alguém falou que bengala é bom. Não se animem. Né? Não se animem. O que ela está dizendo é que, devido a esse tempo que todo mundo precisa para amadurecer, essas bengalas fazem parte do processo, mas elas não são o processo. Estão entendendo? Elas fazem parte, elas são comensais, elas são parceiras, mas chega um ponto em que elas têm que deixar de ser necessárias, elas precisam ser superadas. Certo? Tá? E aí, ela diz o seguinte: as questões externas tendem a fazer com que a gente viva um mundo mais superficial. Não é isso que ela está falando aí? Ó? Convites existenciais que propelem para o exterior. Quanto tempo a gente usa para pensar nas nossas coisas?
mais práticas do dia a dia. Façam as contas. Quanto tempo a gente usa para fazer aquilo que é eterno, que vai para a imortalidade? Ah, não, eu rezo todo dia 2 minutos. Faço um Pai Nosso em quinta. Pai Nosso do céu, santificado seja o vosso nome. O resto do dia eu penso nas coisas práticas. Né? Então, é isso que ela está lembrando. E o mundo que nós vivemos hoje, ele está assim, nos cercando muitas vezes com muita exterioridade. Ainda mais com essa facilidade de comunicação que a gente tem. Né? Tudo vem à nossa cara o tempo todo. Né? E a nossa atenção às vezes vai se distribuindo pelas coisas exteriores e o nosso interno, que é o que vai com a gente para depois da morte, fica esquecido. Por isso que as pessoas usam bengalas, porque esquecem do seu interior. Por isso que algumas terapias, tanto psicológicas quanto terapias alternativas, fazem com que a pessoa volte-se para dentro de si. Meditação, yoga, e tantas outras coisas, que fazem com que o indivíduo pare um pouco e fique, sei lá, uma meia hora respirando, porque a gente não respira certo, né? Quem faz pilates sabe, né, Bruno? Respirando, calmou, aí o pensamento tenta fugir, você puxa ele de volta. O pensamento forte, você puxa ele de volta. Né? Até a gente conseguir fazer com que ele fique mais pacificado. E se a gente volta para a espiritualidade com esse pensamento doido que a gente tem, a gente vai ficar perdido. Né? Tá? Então é justamente isso que ela está dizendo. Tomarmos cuidado para não entrar muito na correria do dia, tá? E tirar um tempo para a gente. Tá? Isto, aí vem a Joana dizendo o seguinte, viu, quem ficou feliz? Isto não significa apoio aos comportamentos falsos, às personalidades estereotipadas. Antes é respeito ao direito de cada um viver como pode e não consoante gostaria de ser. Tá? Ah, esqueci de explicar uma coisa. O si. Esse si, ó. Tá, ó. E não de acordo, ó. As ilusões, desse modo, são comensais à criatura que se apresenta conforme gostaria de ser e não de acordo com o si. O eu profundo. Tá? Esse si é a gente encontrando-se com a nossa... É a busca do self. O si não é o self. Tá? O si não é o self. O self lembra? É quem manda as ordens. Ó, você tem que ir para lá. Né? O ego é quem obedece. O si é a gente trazer o que o ego, trazer o que o self nos pede para a nossa vida cotidiana. O caminho? É o eu espiritual, vamos dizer assim. Talvez seja uma palavra melhor. Ela não falou ali que tem o eu externo? Não tem a correria do dia a dia? Né? Não tem? Tá. Esse não é o eu profundo. O eu profundo é aquele que como é que eu vou explicar isso para vocês? É quando você consegue pensar nas circunstâncias, às vezes, complicadas à tua volta. Às vezes é o eu profundo que está te ajudando. Não é a consciência. Não é a consciência. Esse eu profundo não é o self, mas é uma maneira diferente de você viver. É uma maneira mais
onde você é dono de você próprio. Está piorando cada vez mais. Porque veja, muitas vezes a gente faz as coisas não pela gente, mas a gente faz pelas circunstâncias. Até a gente faz coisas sem pensar. Nossa, mas por que eu falei tal coisa? Mas por que eu fiz tal coisa? Nem sempre é porque a gente pensou para fazer, é porque a circunstância nos influenciou e a gente fez. O eu profundo não é isso. O eu profundo é quem faz com que você haja por você mesmo, não pelas circunstâncias. Então acontece com uma mocinha que me perguntou sábado na reunião do Céu e Inferno. Como é que eu faço quando eu estou no meio que eu sou diferente de todo mundo? O eu profundo vai fazer o quê? Vai fazer com que eu não mude o meu jeito de ser, apesar de eu estar no meio diferente. No caso que ela estava dizendo, o desequilíbrio estava em volta e no meio. E ela no meio. Então, ela manter-se com o pensamento equilibrado é você estar sendo dominado pelo seu eu profundo. Você não entra no desequilíbrio. O que acaba acontecendo? Você se desloca desse ambiente e se afiniza com outros iguais aos seus. Então, o eu profundo, ele se controla. Ele não se permite agir pelas circunstâncias que estão à sua volta. Tá? É por aí. É por aí. Então, ó, isso não significa apoio aos comportamentos falsos, às personalidades estereotipadas, antes é respeito ao direito de cada um viver como pode e não consoante gostaria de ser. É imprescindível que seja leal, honesto para consigo mesmo, desvelando-se e trabalhando-se interiormente. A experiência de identificação do si é um passo avançado no processo de autodescobrimento, de autoamadurecimento. Essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido. Os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, deixando vazios emocionais. Tá? É como se você precisasse de algo mais. Né? Você precisa mudar sempre, melhorar sempre. Uma necessidade de aprimoramento psicológico, superando os formalismos, os modismos, o estatuído circunstancial, nos quais a forma é mais importante do que o conteúdo, o exterior é mais relevante que o interior. Entenderam o que ela disse aí? Então você sente necessidade de ter uma vida diferente daquela estabelecida pelo externo. Não basta mais o biribinha de 5 horas da tarde. Não basta mais a conversa jogada fora. Reinando as comadres. Nossa, eu só tenho mulher aqui, vou jogar sapato aqui. Né? Já não basta mais isso. Quero algo mais. Já não basta só o joguinho de futebol no final de semana. E depois nós vamos para o boteco, tomar todas as cervejas possíveis e imagináveis. E falar mal do Parmeira, falar mal do Corinthians, falar mal do chefe. Não. Mas isso não vem cuidado? Não. Não vem com a idade porque tem gente que é. Tem gente que já é velhinha e adora isso. E tem jovens que não. Tem jovens que não. Porque também a idade cronológica não significa nada em relação à idade espiritual. Né? Às vezes você tem jovens que são muito mais velhos espiritualmente, então eles são diferentes. Então é a coisa assim de você não se sentir mais assim, puxa, isso aqui já não. Essa modinha de agora, né? De gostar de certas coisas, né? Quero outras coisas, eu quero pensar outras coisas, quero conversar outras coisas. Então, às vezes, aquele grupinho que você sempre conversa as mesmas coisas, chega um ponto de, nossa, essa conversa aqui já não vai me levar a lugar nenhum. Cansei dessa conversa. Vou procurar gente nova para conversar. Coisas melhores. Né? E assim vai. E, de certa forma, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo com isso. Este é o eu profundo falando, é o si falando.
E o self lá, vai procurar coisa melhor, filho. Vai procurar coisa melhor. E aí eu decido ir. Então é o eu profundo que está querendo. O eu profundo também tem toda a nossa bagagem reencarnatória que vem junto, tá? Para ajudar na história. Uma consciência lúcida que desperta para os patamares superiores da existência física. Uma incontida aspiração pelas conquistas metafísicas, face à vigência permanente do fenômeno da morte em ameaça contínua, pois que a transitoriedade da experiência física se apresenta de exíguo tempo, facultando frustração. Uma imperiosa busca da paz desvestida de adornos e de condicionais e um amplo anseio de plenitude. Na quinta-feira a gente está acompanhando Lívia no Circo Máximo, que ela foi presa nas catacumbas junto com um grupo de cristãos. Ela está no Circo Máximo esperando o momento de ir para a arena. E ela está trocando de lugar com a escrava Ana, sem saber que ela seria trocada de lugar. Então ela tirou tudo, a túnica dela, as joias dela, deu tudo para Ana, porque ela queria ir para a arena vestida simplesmente, né? Morrendo de medo de morrer. A Lívia, ela tremia, gente, eu vou morrer. Ela desesperada, não, pelo amor de Deus, me tirem daqui. Pelo contrário. Mas por que pelo contrário? Pela consciência, está escrito aí, ó, uma consciência lúcida que desperta para os patamares superiores da existência física. Ela já não estava mais preocupada com as coisas dela. Ela já estava em outro patamar. É isso, né? É isso aqui. Essa é a busca interior. Com esses referenciais, há uma inevitável autopenetração psicológica, uma busca do si, do autoconhecimento, a fim de bem discernir o que se anseia e para quê, o que se possui e qual a sua aplicação, a análise do futuro e como se apresentará. A imersão do si, predominando no indivíduo, é característica de cristificação, de libertação do Deus interno, de plenitude. Vejam que a palavra aí é imersão. Um submarino imerge, afunda. Aqui não, é uma imersão. Imersão. Então ela está dizendo que a gente deve procurar que o que há de bom dentro de nós venha para fora, venha para a área racional, consciente, venha para o ego e mude o meu jeito de ser, mude o meu jeito de pensar em relação às coisas, em relação à vida, mude a minha maneira de ser. E o que ela lembra? A busca interior é necessária. Então tudo que a gente falou antes, as terapias, o estudo, a meditação, a prece, buscar entender por que eu tenho tal comportamento em determinadas situações, isso ajuda a buscar se entender, tá? Quando começa uma transformação psicológica, se opera automaticamente. A escala de valores se altera e o comportamento muda de expressão. A saúde emocional e mental se estabelece, ensejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos, que não mais desequilibram. E o fenômeno morte se torna perfeitamente natural, sem fantasmas apavorantes ou desejos de antecipação. Vocês lembram da Maria Madalena? Lembra, né? Como que ela morreu? Leprosa. Depois que Jesus desencarnou, ela foi cuidar dos leprosos. O que aconteceu com ela? Adquiriu lepra. E acabou desencarnando leprosa. Ela estava preocupada com a lepra? E naquela época a lepra era lepra.
hanseníase, né? O indivíduo vai morrendo aos poucos, não vai? Ela estava preocupada. Ela continuava ajudando, ela continuava trabalhando, não é isso? Então, o que a Joana de Anjos está dizendo? Que a saúde emocional e mental, quando se estabelece, enseja uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos. Há pessoas que descobrem que estão doentes e se matam por antecipação, não se matando de verdade, mas mentalmente Deixando de viver. Estou com tal enfermidade, morri. E vai degenerando passos largos. Porque desistiu de viver. Desistiu de viver, de lutar por uma vida melhor. Pela vida. Então, ela vai como se ela fosse desistindo da vida. E a Joana de Anjos está dizendo o contrário. Quando um acidente orgânico acontece, é a hora de você se erguer. É a hora de você lutar. É a hora de você se esforçar. É a hora de você acreditar em Deus. É a hora de você acreditar em Jesus. É a hora da tua fé te suportar, te levar adiante. Ah, mas eu vou morrer. Não vai. Teu corpo vai. Você vai continuar vivo. A pessoa que pensa aqui, como Joana de Anjos diz, pensa assim: não, eu não vou morrer, eu vou continuar vivo. Melhor do que estou. Pois isso é um acidente de percurso. E assim sucessivamente. Mas é necessário uma mudança de pensamento para isso. Né? Tá? Quantas pessoas, às vezes, em acidentes, ficam tetraplégicas, paraplégicas, perde visão, perde audição. E quantos exemplos a gente não tem espalhados no mundo de pessoas que superaram essas dificuldades? Não foi? Porque não pensavam como deficientes. O pensamento deles era adiante. Né? Ocorre uma plena harmonia entre o viver, existência física, e a vida, realidade total. O self, agora volta o self. O self, em razão do processo reencarnatório, fica imerso na névoa carnal, adormecido pelos tóxicos e vapores da indumentária física, sob a pressão das experiências humanas, dos relacionamentos sociais, nos quais a astúcia e não a sabedoria, a simulação e não a honestidade, a falácia e não o silêncio promovem o indivíduo, granjeia um lugar de destaque na comunidade. Essa conduta irregular, tal critério, são impeditivos para a libertação do si. Tudo que ela disse aqui é o que a gente vê todo dia por aí. Né? Astúcia, simulação, mentira, barulho demais, como dizer aquela peça do Shakespeare, muito barulho por nada. Né? E o self falando, mas como ela lembra aqui, né, adormecido. Campeiam as psicopatologias como efeito da atitude do ego em relação ao eu, estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. A conquista do self é processo que se deve começar imediatamente, recorrendo-se às terapias próprias e, simultaneamente, aos recursos da oração, da meditação, das ações edificantes. Cada logro enseja a ambição de alcançar novo patamar que se torna um desafio atraente, estimulador. Ninguém, pois, pode deter-se nos níveis inferiores da consciência, relegando a plano secundário o si, a realidade ambicionada. Tá? Então o capítulo inteiro chama-se o que? A conquista do self. E nesses últimos parágrafos aqui, a gente entende o seguinte, de que a nossa vida é isso. É a gente tentar chegar ao self. O self não é o orientador. Então a vida é eu me apossar desse orientador. Tudo o que você diz que eu tenho que fazer, self, eu faço. Então a gente passa a trabalhar de acordo com
a lei, com as expectativas que Deus colocou dentro da gente. Né? E tudo vai ser melhor. Ok? Beleza? Terminamos o capítulo. Semana que vem, vamos ver o silêncio interior. Joia?